Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos à Talk Online dedicada às fake news e ao combate à desinformação, uma iniciativa inserida no âmbito da Feira Virtual de Cidadania Europeia. O meu nome é Ricardo Cataluna e esta é uma organização do Europe Direct Baixo Alentejo, Centro de Informação Europeia, sediado na Associação de Defesa do Património de Mértola. Vou pedir então a todos que nos estão a acompanhar aquilo que é sempre nestas ocasiões, que nos indiquem, por favor, se o som e a imagem estão a chegar em condições. Portanto, peço que nos indiquem ou com um comentário ou com o polegar para cima se estão a receber a emissão nas condições adequadas. Muito bem. Aproveito então esta oportunidade para recordar que esta conversa é também uma ação inserida na Conferência sobre o Futuro da Europa, que é uma iniciativa da Comissão Europeia que consiste numa série de debates e discussões promovidos pelos cidadãos e que permitirão às pessoas e instituições de toda a Europa partilhar as suas ideias e ajudar a moldar o nosso futuro comum. Esta é uma iniciativa feita a pensar nos cidadãos e por isso pedimos a todos aqueles que nos estão a acompanhar que partilhem as vossas questões e opiniões, porque a vossa opinião conta. De referir ainda que as conclusões desta sessão serão vertidas num relatório que ficará à disposição das instituições europeias e de todos aqueles que visitarem a plataforma da Conferência sobre o Futuro da Europa. Muito bem. Dito isto, a nossa conversa de hoje será então sobre as fake news e o combate à desinformação, e para nos ajudar a perceber esta temática, contamos com a presença de dois excelentes convidados. São eles a Inês Narciso, que é aluna de doutoramento do ISCTE, onde colabora com o Media Lab em projetos de investigação na área da desinformação, e temos também a presença de Paulo Pena, jornalista, que colaborou com meios de comunicação social como a Visão, o Jornal Público e Diário de Notícias, e é um dos fundadores do primeiro grupo europeu de jornalismo de investigação, o Investigate Europe. Inês e Paulo, muito obrigado. Antes de passar a palavra, só explicar como é que vai funcionar a nossa conversa. Vai haver uma exposição breve, tanto por parte da Inês como por parte do Paulo, e depois então haverá um período de perguntas e respostas, e reafirmo, então podem e devem colocar as vossas opiniões, as vossas questões e também apresentar as vossas opiniões, tanto aqui no chat do Zoom, como no nosso Facebook, onde estamos a emitir neste momento. Aos dois, muito obrigado por terem acedido ao nosso convite, e Inês, passo então a palavra. Faça favor. Bom, antes de mais, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui convosco e é sempre um prazer falar sobre desinformação. E uma das razões pelas quais é tão importante falarmos sobre desinformação é porque, por ser um tema que está um pouco na voga, criaram-se aqui alguns mitos em redor da desinformação. E então hoje, como também seria uma conversa mais breve, pensei em trazer-vos 4 mitos que existem na opinião pública muitas vezes sobre a desinformação. O primeiro é a ideia de que a desinformação corresponde sempre a conteúdo falso. Nós temos um pouco a ideia de que a desinformação é apenas aquilo que factualmente não é verdade e que é uma mentira. E aquilo que na realidade acontece a desinformação é muito mais o contrário de informar. Portanto, é uma oportunidade perdida de explicar os factos corretamente. Mas, muitas vezes, não precisa de ser totalmente falsa e não precisa de ser mentira. Muitas vezes é feita... Mim, e que eu digo montes de vezes... Através de... Cristina Casemiro, mas quem é a Cristina Casemiro? É Temos uma aqui um cena... senhor... Peço desculpa, eu vou então ter que desligar aqui o microfone. Peço desculpa, faça favor, Inês. Não faz mal, não faz mal. E então explicava eu que a desinformação não precisa de ser necessariamente falsa. Obviamente que também inclui factos falsos e errados, mas não precisa de ser necessariamente. Pode ser apenas induzir a pessoa em erro. Eu costumo dar um exemplo aos meus alunos, muito básico, que é, se me perguntarem, por exemplo, se eu já estive em Itália, e eu disser que sim, se eu só tiver estado em Itália, em transbordo num aeroporto em Milão durante 2 horas, eu não estou a mentir, mas na verdade eu estou a induzir em erro a pessoa que me fez a pergunta. E a desinformação é feita muitas vezes dessas pequenas nuances mais subtis, até porque as plataformas estão melhores a identificar a desinformação, e não é sempre feita com factos que nós podemos facilmente fazer um fact-check e verificar que não são verdadeiros. Esse é um dos mitos, ok?
O segundo é esta ideia de que a desinformação é sempre feita por atores internacionais muito organizados, forças obscuras que têm uma agenda política e económica muito bem definida. Obviamente que esses também existem e têm o seu papel e não os devemos ignorar, mas grande parte da desinformação que é partilhada hoje em dia nas redes sociais é feita por cidadãos, muitas vezes com uma motivação muito pessoal e identitária, são pessoas muito envolvidas, vamos dizê-lo assim, e que não estão necessariamente ligadas a nenhuma conspiração internacional de promoção de uma determinada agenda. Simplesmente acreditam verdadeiramente, até certo ponto, naquilo que estão a defender. E isso leva-me ao terceiro mito, que para além desta questão de não serem apenas estes autores estrangeiros, obscuros, longínquos, atrás de um computador com um capuz a fazer desinformação, que é a questão da intenção. Nós temos muita ideia de que quem produz e dissemina desinformação tem o objetivo de nos enganar, mas na realidade aquilo que nós investigadores temos vindo a constatar é que há muita gente que acredita verdadeiramente e tem no seu fundo, no seu, mesmo que nos custe por vezes acreditar, uma boa intenção, ou seja, acredita verdadeiramente que aquilo é a solução, e isso vê-se, por exemplo, no movimento Canon e no movimento anti-vacinas. Portanto, as pessoas acreditam verdadeiramente na desinformação que estão a fazer circular e, portanto, não têm uma intenção deliberada de enganar o outro. Isso leva-nos também ao quarto mito, que é esta ideia também um pouco enraizada de que quem partilha e quem acredita em desinformação é, de certa forma, uma franja da sociedade que não teve acesso à escolaridade e que é uma franja da sociedade que não teve acesso ao conhecimento. Obviamente que isso não ajuda, mas não é de todo uma realidade tão simples de explicar. As pessoas que partilham e que acreditam em desinformação são muitas vezes diferentes classes sociais, com diferentes níveis de escolaridade, e não existe ainda uma solução simples de resolver aqui o problema da crença na desinformação, pelo menos com base apenas na educação, que é algo em que todos nós investigadores acreditamos muito, que é o aumento da literacia digital, mas que claramente se comprova que não é uma solução única, ou seja, que não é o único, isto é uma ameaça complexa que deve ser combatida com diferentes soluções ao mesmo tempo e não apenas com uma. E, portanto, isso leva-me um pouco à conclusão daquilo que eu vos queria trazer aqui hoje, que é estes mitos, de certa forma, ajudam a atrasar a tomada de medidas em relação ao combate à desinformação. Primeiro, ao acharmos que são atores, de certa forma, distantes e organizados e acreditarmos que apenas existem nesta forma conspiratória, estamos a criar um fosso entre nós e quem produz e partilha desinformação. E estamos a assumir que há um nós e um eles. Estamos também a assumir que há uma diferença do ponto de vista da nossa rede social e, portanto, dos nossos amigos e entre as pessoas que nós conhecemos, em que aquela pessoa que, por exemplo, partilha desinformação de alguma forma é diferente e não é menor, até muitas vezes existe um pouco essa ideia quase de preconceito. E isso leva-me um pouco à mensagem que eu queria deixar hoje e que queria dar e que tenho tentado também passar, é que todos nós temos que começar a compreender que a partilha e a crença em desinformação e a produção de desinformação é também muito resultado de inseguranças, de crises identitárias, de um aumento enorme da solidão, de pessoas que estão muito sozinhas e que na realidade encontram nas redes sociais e em determinadas comunidades online finalmente uma sensação de pertença, e que existe um problema aqui sociológico que tem a ver com um mundo em mudança e com o facto das pessoas terem perdido muitas vezes as redes normais ou as antigas redes tradicionais de apoio, e que se nós compreendermos isso e se partirmos para o outro que está a dizer, por exemplo, que as vacinas são algo extremamente ameaçador ou perigoso, se partirmos com empatia,
se não partirmos com uma atitude de acharmos que ter razão é mais importante do que sermos empáticos, podemos ajudar a combater a desinformação, porque na realidade essa é provavelmente e tem sido a forma mais eficaz de conseguirmos combater a desinformação, é de tentarmos dar uma voz ao outro que não seja a voz, obviamente, de partilhar e continuar a promover essa agenda desinformativa, mas de lhe darmos voz no sentido de explicar porque é que essa pessoa, que razões a levaram a tirar essas conclusões, ou porque é que ela sente tanta insegurança, tanto medo das instituições, da ciência, para, por exemplo, sentir que isso pode ser verdade. E, portanto, deixava aqui essa mensagem de que temos que criar pontes. Neste momento, nas redes sociais, assiste-se a uma polarização quase, não é? E uma certa... E eu também, obviamente, tenho essa tentação às vezes de quase de fazer troça destes grupos e às vezes das ideias mirabolantes com que eles aparecem, mas na realidade nós temos mesmo que fazer um exercício de proximidade e de tentar que essas pessoas não se isolem mais, porque isso apenas vai contribuir para um aumento do fenómeno. Muito obrigada. Muito obrigado nós, Inês, muito obrigado pela sua exposição, creio que foi muito, muito sucinta e muito objetiva, sobre este fenómeno que é muito, muito complexo e que mira um bocadinho a confiança dos cidadãos nas democracias na democracia e nas instituições. Muito obrigado, Inês. Vou então passar a palavra ao Paulo Pena para também fazer a sua exposição sobre esta matéria. Faça favor, Paulo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui convosco e concordando com o que a Inês acabou de dizer, o que acaba por ser, embora não pareça à primeira vista uma mensagem otimista, porque o que nós precisamos de saber sobre a desinformação é que temos a chave para a poder parar, como a Inês disse de várias maneiras, nós temos a chave de sermos céticos com a informação que recebemos, não acreditarmos à primeira nas coisas que vemos, por muito escandalosas que nos pareçam e que nos façam despertar sentimentos, enfim, uma notícia hoje de um banqueiro que fugiu, etc. Esse é o tipo de notícia que vai fazer com que a desinformação consiga alastrar muito rapidamente, porque as pessoas estão ao mesmo tempo curiosas, indignadas, não percebem muito bem como reagir a uma situação destas, e a informação aproveita-se destas clivagens de conhecimento que nós temos para poder alastrar. Mas a informação depende sempre de nós em última análise. Por muito que nós possamos estudar e estudamos e conhecemos, e vou falar-vos só um bocadinho sobre isso a nível europeu, o que aconteceu, que há campanhas que são montadas com estratégias claras, com o uso de contas falsas para poderem disseminar essa informação. No fim de contas, no fim disto tudo, por muita inteligência artificial e conhecimento da forma como os algoritmos das redes funcionam e muitos bots que existam, o sucesso de uma campanha de desinformação depende sempre de pessoas reais que a partilham, e é esse o grande problema que nós temos para resolver. O ex-presidente americano Barack Obama referiu-se que há pouco tempo a uma crise epistemológica, porque basicamente nós hoje temos dificuldade em validar o nosso conhecimento e validar a nossa capacidade de saber o que é verdadeiro ou falso, e não estou a falar apenas no contexto informativo puro e duro, como do jornalismo ou das notícias que vão circulando pelas redes sociais, mas também em relação, como vimos no caso das vacinas, com o discurso académico. E isso é um problema muito sério que nós temos de enfrentar, e só o podemos enfrentar com ceticismo da nossa parte e com a certeza de que só podemos ter boas opiniões sobre os assuntos se estivermos informados sobre eles, porque de outra maneira não temos boas opiniões. E vou-vos contar um pouco, como o Ricardo me pediu, o resultado de uma pesquisa de vários meses que o Investigate Europe fez sobre uma campanha de desinformação europeia nas vésperas das últimas eleições para o Parlamento Europeu. E isso foi ao mesmo tempo curioso, porque eu descobri muitas coisas que não fazia ideia que aconteciam, que os pequenos partidos, naquela altura, pequenos partidos com um discurso muito próximo ao que nós víamos acontecer nos Estados Unidos, no Brasil, durante o Brexit, com um discurso polarizador em torno de uma ideia nacionalista, para a definir da melhor maneira que eu consigo, mas já se chama populismo, etc., o que vocês quiserem chamar-lhes, esses pequenos partidos em países como a Espanha, a França não é tão pequeno assim, mas na Alemanha, na Polónia,
na Itália, esses pequenos partidos conseguiam dominar o debate online sobre os grandes temas. E como é que o conseguiam fazer? Nós descobrimos que através da utilização, sobretudo, de contas falsas, que eram criadas nas vésperas das eleições, portanto, contas que nós podíamos rastrear, as mais ativas eram contas que tinham sido criadas 1 ou 2 meses antes das eleições, portanto, não eram pessoas reais que estivessem empenhadas no grande debate sobre o Parlamento Europeu, era uma utilização massiva de contas falsas e muito engajadas, algumas delas que publicavam tweets de minuto a minuto e textos no Facebook de minuto a minuto. É sempre muito difícil verificar qual é o efeito real que isto tem nas eleições concretas. Nós ainda hoje não sabemos, ou sabemos de uma forma muito vaga e muito imprecisa que efeito é que teve, por exemplo, uma grande estratégia como a da Cambridge Analytica nas eleições americanas, e acho que temos que ter muito cuidado com isso. Naquele momento, na Europa, nós podemos identificar coisas que ainda hoje estão no discurso público, e não só na Europa, também algumas delas chegaram aos Estados Unidos depois. Uma das mentiras que mais circulava através destes grupos era a de que, portanto, a grande campanha de desinformação era em torno do Pacto para as Migrações das Nações Unidas. Esse era o grande tema, que depois tinha várias ramificações nacionais e uma grande estratégia coordenada destes partidos a nível europeu para a disseminarem. Uma delas, que teve grande influência até na ascensão de um setor dos coletes amarelos em França, que foi um movimento muito importante de contestação no início do consulado Macron, essa era a teoria de que o Pacto das Migrações era apenas uma fachada para era a teoria da grande substituição populacional. E é muito curioso que nós verifiquemos que isso aconteceu na Europa em 2018, em 2019, e que era uma das grandes questões centrais na invasão do Capitólio recente. Esta teoria de que os governos organizam migrações de povos e dão estatuto de refugiado a pessoas porque apenas querem substituir a população nativa que tem, enfim, valores culturais diferentes por uma população que venha de outros locais do mundo. E, portanto, este tipo de teorias da conspiração que nós, enfim, deixando o curto espaço da política, observámos muito durante a pandemia com questões dificílimas de ponderar sobre saúde pública e sobre opções políticas pelo confinamento, etc. E ainda de uma maneira mais estranha sobre as vacinas, não é? Então, nos lembramos, porque, como a Inês dizia, nos dá vontade de rir de alguma maneira ao início, a forma quase impossível de crer como estas coisas são postas a circular, mas depois ganham uma tração no debate público que é incompreensível para muitos de nós, como a vacina incluía um chip da Microsoft, ou fazia uma ligação à rede 5G, ou coisas deste tipo que nos parecem absurdas, à primeira vista acabam por fazer com que as pessoas concretas que as divulgam também vejam nelas uma forma de explicar as dificuldades por que passam na vida, etc. E a teoria da grande substituição populacional era uma teoria que procurava, atacando, e isso era o seu ponto central, atacando de um ponto de vista racista, eurocêntrico, de discriminação cultural, a presença concreta de refugiados de países do Próximo Oriente ou de refugiados africanos na Europa, como uma espécie de guerra cultural que tinha razões económicas por trás, e é este efeito de ligar um assunto ao qual as pessoas não prestariam essa atenção a um drama concreto que elas vivam, o grande motor destas campanhas de desinformação. Na Europa, nós não assistimos, depois desta eleição, a um grande crescimento destas forças através da utilização destas campanhas, temos de o afirmar, mas o que conseguimos perceber foi que este tipo de campanhas tinham uma outra virtude para quem as fazia, que era fazer destes partidos, e nós pudemos ver isso em Portugal, partidos que conseguiam a partir de certa altura dominar o debate público, e isso já tem a ver com a questão que aqui é central e com a qual termino, que é a regulação das redes sociais.
Bom, desde logo, a regulação da identidade digital. Se nós encaramos as redes sociais como um sítio onde as pessoas cada vez mais se informam e onde cada vez mais debatem, as redes sociais têm que garantir que são um debate efetivo e livre, e não como um dos principais financiadores no início do Facebook hoje garante, que há 50% de contas falsas naquela rede social. Se há 50% de contas falsas naquela rede social, nós temos que compreender duas coisas. Uma, o debate não é livre, e segundo, a empresa, ela própria, não tem nenhum tipo de incentivo para diminuir essas contas falsas, porque se puder apresentar ao seu mercado, o Facebook e o Google são sobretudo agências de publicidade a uma escala universal, como nunca tivemos antes, se podem dizer que têm 2,5 mil milhões de clientes no mundo, não vão dizer que têm 1,25, que é a tal metade, e portanto isso tem um efeito económico, mas a regulação da identidade nas redes sociais, não restringindo nenhum direito, nem sequer o direito ao anonimato, e se quiserem falaremos sobre isso depois nas perguntas e respostas, é uma forma de o fazer. A outra forma é a regulação da própria existência dos algoritmos destas duas grandes empresas, destas duas grandes plataformas universais, porque os algoritmos que utilizam são aqueles que favorecem de facto a viralidade das notícias e da informação e das partilhas. E essa viralidade é conseguida sobretudo com mensagens deste tipo, como vos tentava descrever antes. Se nós dissermos os assuntos são complexos, há verdade num lado e há verdade no outro, essa viralidade desaparece num instante. Mas a maior parte dos nossos dramas são esses. Nós temos que olhar para um lado positivo de uma proposta e para um lado negativo de uma proposta e perceber que ela não é sempre preto ou branco, ou péssima ou excelente. Às vezes há 1 milhão de tonalidades de cinzento no meio, e é assim que nós nos devemos informar, e não é isso que os algoritmos destas plataformas fazem. E, portanto, a liberdade de escolha de algoritmos que não viralizem por razões publicitárias o discurso é também, quanto a mim, essencial neste debate. E fico-me por aqui para não monopolizar muito mais tempo, e agora falaremos disto nas respostas. Tudo bem. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Inês, mais uma vez. Muito obrigado pelas vossas excelentes exposições, que foram muito sucintas. E sendo assim, nós agora aproveitávamos para abrir o nosso espaço de perguntas e respostas. Poderão fazê-lo levantando a mão aqui no Zoom ou abrindo o microfone, e estão à vontade para colocar questões e para partilhar as vossas opiniões. Façam favor. O João, faça favor. Olá, boa tarde. O meu nome é João Fernandes, apareci aqui por acaso e realmente é um tema que me interessa bastante e, portanto, estou esclarecido com aquilo que acabaram de dizer, mas realmente tenho uma questão que acho que é da maior importância, é relativamente aos grupos económicos que realmente dominam a informação. Se eles podem ser, portanto, grandes influenciadores nessa desinformação por causa dos interesses pessoais, e de que forma é que essa situação pode ser combatida também? Pronto, basicamente seria a minha primeira pergunta. Muito obrigado. Muito obrigado, nós, João. Eu passava então a palavra primeiro à Inês e depois ao Paulo para complementar, se vos parecer bem. Faça favor. Obrigada, Ricardo. Sim, João, é uma pergunta muito pertinente. Bom, temos aqui dois tipos de interesses económicos, não é? Temos o interesse das plataformas e depois também temos o interesse das grandes empresas e dos grandes conglomerados, que obviamente também fazem a sua parte. Mas eu também costumo dizer às pessoas que, se nós formos a ver a dimensão do movimento anti-vacinas e do impacto que isso tem na confiança nas farmacêuticas e na compra de medicamentos e tudo isso, porque as duas coisas estão aliadas, nós também percebemos que há muitas destas coisas que são de facto orgânicas, porque se há setor que tem dinheiro e que tem capacidade de influência das farmacêuticas, e eles não conseguiram, por mais força que tivessem, contrariar na totalidade este movimento. Mas obviamente que das empresas particulares existem campanhas de influência por parte das marcas, obviamente, não é? A indústria do leite, a indústria da carne, tudo isso é bastante evidente. Agora, obviamente que o João tocou aqui num ponto, e que eu acho que o Paulo também vai referir, que é todos nós investigadores sentimos que grande parte da responsabilidade está do lado das plataformas.
E aqui há sempre um equilíbrio muito difícil entre aquilo que são os defensores de que não deve haver censura, naquela expressão muito do censura, que não deve ser retirado conteúdo, mas eu, pelo menos a mim, sempre que me vêm com esse argumento, eu digo, sim, mas não é preciso retirá-lo, basta colocá-lo sob contexto, ou seja, basta, por exemplo, se o João estiver a ver o seu mural de Facebook e de aparecer uma notícia a dizer o governo vai aumentar novamente o preço da eletricidade, e o João, pá, eu não acredito outra vez, pá, mas a notícia é de 2012, mas o João não sabe porquê, porque naquele link muito giro do público, a fotografia em que está lá o Primeiro-Ministro e no Parlamento, não aparece a data. E, portanto, isto são coisas muito simples que as plataformas poderiam fazer e que não fazem. E não é assim tão difícil, porque hoje em dia, com a inteligência artificial, isso consegue-se fazer. Mas, obviamente, isso envolve um investimento em recursos humanos, envolve um investimento em moderadores, envolve um investimento em capacidade de processamento para tentar identificar estas publicações. Pronto, e a lista continua. Portanto, há aqui alguma falta de vontade por parte das plataformas, pelas razões também que o Paulo já explicou, não é? Por exemplo, eu, se quiser agora, hoje à tarde, consigo criar 50 perfis de Facebook. Se houvesse, por exemplo, um processo mais difícil para criar uma conta, em que tivéssemos que fazer, em vez de um CAPTCHA, tivéssemos que fazer um CAPTCHA já era bom, mas em vez de fazer um só CAPTCHA, que é aquelas imagenzinhas que às vezes eles nos pedem para escolher os semáforos, não é? Para terem a certeza que somos humanos, se em vez de fazer eu tivesse que fazer 10, isso significa que uma máquina de bots ou uma empresa que cria bots, por exemplo, na China, já não vai ter mais dificuldade em criar 5.000 perfis falsos num dia. Pronto. Isto são pequenas coisas que nós que estamos do outro lado sabemos que as plataformas podem fazer e elas deliberadamente não fazem. E, portanto, aí obviamente que elas têm uma grande responsabilidade e obviamente que o objetivo é apenas o lucro, porque não há outro, pelo menos, óbvio, para não haver determinadas medidas a serem tomadas. Não sei se já disse tudo, Paulo, mas certeza que traz coisas brilhantes a acrescentar. Não concordo com tudo, só dou um exemplo. A revista Lancet publicou o ano passado um estudo muito engraçado sobre contas anti-vacinas no Facebook e no YouTube. Portanto, uma empresa é do Facebook, a outra é do Google. E era muito engraçado, porque aquilo tinha um universo de cerca de 30.000 utilizadores, não era assim uma coisa muito grande, mas gerava em lucros publicitários para as duas empresas 1.000 milhões de euros anuais. Nós com isto conseguimos perceber exatamente que o incentivo a acabar com a desinformação pura e simples, nem estou a falar apenas das vacinas Covid. O sarampo aumentou no Reino Unido e na República Checa porque se tornou de um momento para o outro dominante. Acho que 50%, havia um estudo também sobre isso, 50% dos resultados no Google sobre vacinas eram resultados de pessoas que diziam que as vacinas causavam autismo, notícias falsas sobre vacinas deste tipo. Portanto, o incentivo económico para que as empresas continuem a permitir, as empresas não, as plataformas, o Google e o Facebook continuem a permitir a desinformação é enorme. E é esse, creio eu, o ponto-chave de toda esta discussão. Evidente que vamos ter sempre pessoas que acham que vacinar é mau. Eu não gosto especialmente de agulhas também, devo dizer-vos, mas tomei as vacinas todas que tive que tomar até agora. Mas o que vacinar faz, qualquer coisa de horrível, etc., isso existirá sempre. As pessoas dizem sempre, a desinformação sempre existiu. É verdade. O que não existia era o canal absolutamente massivo e universal que hoje existe para as disseminar e para com isso criar exércitos de defensores de mentiras que têm um efeito concreto sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, João, por ter correspondido por ter colocado essa questão. Temos aqui a Paula Lagarde que quer colocar uma questão. Paula, para ligar o microfone, esteja à vontade. Olá, boa tarde a todos. Eu estou aqui hoje como coordenadora de cidadania do meu agrupamento de escolas, portanto sou professora e trabalho sobretudo com alunos do secundário, mas num meio relativamente pequeno, porque é uma vila. No entanto, este assunto das fake news é algo muito, com grande impacto, sobretudo nestas gerações mais novas, muito agarradas a tudo o que seja a redes sociais e afins. E a minha pergunta tinha a ver com qual será de facto a melhor maneira de nós não só abordarmos esta temática, mas acima de tudo controlar, entre aspas, esta quantidade, este volume de desinformação que os jovens recebem das redes sociais, quando eles próprios, se calhar indiretamente, sem querer, também acabam por divulgar as fake news, sem saberem
o estão a fazer. Portanto, eu quero depois realmente promover até uma palestra a nível da escola só, para envolver os alunos e ver a sua perspectiva, mas gostava da vossa opinião acerca dessa temática. Obrigada. Muito obrigado, nós, Paulo. Eu agora, se calhar, passava a palavra ao Paulo e depois à Inês, se nos parecer bem. Façam favor. É uma excelente pergunta, Paulo, eu não tenho uma resposta. Eu acho que a conjugação de várias coisas aqui é muito importante. Uma delas, que parece quase uma miragem, mas eu digo como jornalista e vocês depois criticarem-me a seguir, é fazer com que as pessoas readquiram o hábito de, pelo menos, tentar perceber a informação básica, tentar ler alguma coisa, tentar confrontar isso, se é um assunto que lhes interessa, tentar confrontar isso com outras fontes, não ler só num jornal, ler em dois. Por jovens a ler um jornal já é difícil, fazer a confrontação dessa informação pode ser uma miragem até, admito. A outra coisa é explicar-lhes as vantagens de parar, de não reproduzir informação ao minuto. É o contrário do que os jornais estão a fazer hoje, admito. Os jornais hoje vivem de turnos online, com as pessoas a reproduzirem as informações que recebem uns dos outros e sem verificar nada, e isso também é um problema para as campanhas de desinformação que nós vamos vivendo. Mas ensinar a parar, a pensar por si próprio, a ter a certeza daquilo que diz, é uma tarefa fascinante. Eu não sei qual é a melhor forma de o fazer. Eu estou sempre, o que eu digo sempre é que estou sempre disponível para ajudar no que for preciso. Já fiz centenas de debates em escolas, não sei se consegui cativar um único aluno a comprar um jornal, mas pelo menos consegui dizer o que acredito. Mas eu acho que a chave disto tudo está nesse convencimento que nós podemos trazer de que é para o seu próprio benefício que eles devem parar, pensar antes de reproduzir informação, antes de partilhar o que quer que seja, antes de pôr gosto ou não gosto no que quer que seja, porque essa é a única maneira de nós podermos lidar com a informação, é com calma e com tempo. Muito obrigado, Paulo. Não sei se Inês quer complementar. Eu acho que o Paulo tocou aqui num ponto que é a questão da curiosidade e de nós repensarmos um pouco os nossos modelos educativos, que estão muito sustentados na lógica da apreensão do conhecimento através, normalmente de um orador, não é? Que normalmente é o professor, mas também nas redes sociais é um vídeo de alguém a falar, e de pensarmos um pouco mais em falarmos mais com os nossos alunos sobre o método científico, não é? E a importância deles perceberem como é que um investigador, como é que se chega às conclusões, não é? Não é eu chegar aqui e dizer assim, não, está provado que é assim, não. Então, mas porquê que está provado que é assim? Porque eu entrevistei X pessoas e, portanto, eu acho que é muito mais do que... Às vezes perguntam-me, é a literacia digital? É, obviamente, esta questão que o Paulo também diz, de saber procurar em diferentes fontes, mas isto tem muito a ver com conhecer o método científico, não é? E incutir desde cedo aquela ideia da experiência, eu lembro-me sempre daquelas feiras da ciência americanas, não é? Em que eles tinham esta proposta, em que eles tinham que fazer uma pergunta e como é que eu lhe vou responder, como é que eu vou fazer a experiência, e estas foram as minhas conclusões, não é? E tem um bocadinho a ver com isso, que é, ok, então tu achas que a vacina é má, então vais fazer a pergunta, as vacinas são más? Então, quantas pessoas é que eu conheço da minha família que foram vacinadas? Ok, eu vou ver. E alguma delas teve algum problema? Não. Então, que conclusão é que tu chegas? E acho que assim conseguimos, se calhar, dotá-los mais de ferramentas para, no futuro, eles compreenderem a diferença entre um paper académico e um vídeo no TikTok. Pronto. E esse tipo de cultura é muito importante de ser criada desde miúdos. E às vezes aquilo que nós acabamos por fazer, não é? Mais com a questão dos manuais escolares, e antigamente no meu tempo eram os acetatos, hoje em dia são os PowerPoints, e eu dou aulas no ISCTE, eu faço igual, portanto contra mim falo. Mas na realidade eu acho que temos mesmo que cada vez mais acreditar neles e dar-lhes a capacidade de serem eles próprios a fazer esse processo, porque fazer esse processo de descoberta é o que cria depois a cultura para fazê-lo outras vezes quando não estivermos na sala de aula, não é? Quando estivermos com os nossos amigos ou noutro ambiente. Muito obrigado, Inês. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado à Paula Lagarde por ter colocado a questão. Mais questões, estejam à vontade. Podem colocar mais do que uma questão se quiserem. Paula, lança. Força.
Boa tarde. Pronto, como está aí visível, Paula Lança, eu trabalho sou professora também e trabalho com adultos, exclusivamente, trabalho na educação de adultos. E este ano, nas minhas turmas, as minhas turmas de adultos, curiosamente, são no estabelecimento prisional, portanto, eu trabalho com reclusos. Vamos ter como tema deste primeiro período verdade ou mito. E a nossa intenção é explorar tudo o que está na base da desinformação, combater a desinformação, perceber onde ela existe, estratégias e ferramentas para poder combater, pronto, valorizando a questão científica, o facto, valorizar os números, um bocadinho por aí. A minha questão tinha um bocadinho a ver com isto, muito pragmaticamente. Onde é que eu posso procurar? Eu já tenho algumas coisas, mas ao nível de, por exemplo, cá está, informação de base fidedigna, fiável, que me permita prepará-los com atividades, preparar os alunos nesse sentido, não é? Eu tenho, pronto, os materiais com que normalmente trabalho é tudo materiais mais ou menos convencionais, porque no estabelecimento prisional não os posso pôr a fazer trabalhos de pesquisa, porque eles não têm acesso à internet. Portanto, os professores ali são as Wikipédias, mas essa é uma das dificuldades. Já tenho algumas coisas, mas gostaria se me pudessem dar mais alguma informação onde procurar conteúdos originais, fidedignos, que eu possa depois aproveitar e transpor para materiais para as minhas aulas. Muito bem, muito obrigado, Paula. Obrigadíssimo, Paula, pela tua questão. Passada a tua palavra, agora vamos fazer ao contrário, passada à Inês e depois ao Paulo. Façam um favor. Bom, Paulo, há uma série de projetos na área da literacia digital. Eu penso que o Centro Nacional de Cibersegurança, por exemplo, tem algumas coisas, sobretudo na área da literacia digital. E a nível internacional, obviamente que depois a Paula teria que traduzir, há um grupo que se chama First Draft News, que tem uma série de, desde vídeos, slides, listas de links, e que tem uma série de materiais também, mesmo construídos para formadores, para ajudar a criar, portanto, neste caso, programas e cursos de combate à desinformação. Portanto, eu sugeria, se calhar, ver essas duas opções, pelo menos como ponto de partida, e estou certa que o Paulo também terá alguma ideia. Muito obrigado, Inês. Paulo, faça favor. Paulo, eu não vou fazer publicidade ao livro que escrevi sobre o assunto, essa eu não faço, mas chama-se Fábrica de Mentiras. Pode fazer. Faço eu publicidade. É como? Fábrica de Mentiras. Pronto. Depois tem um curso também muito interessante desenhado pela Unesco sobre desinformação. É um curso que está em inglês, mas consegue tirar e que tem as aulas já programadas e o tipo de exercícios que podem fazer sentido, etc. Se fizer o Unesco Fake News, encontra. E há também, que eu me lembro, mas aí não para adultos, mais para jovens, mas aí também para Paulo Lagarto, se tiver algum interesse nisso, na Fundação Guardian, portanto a fundação que é dona do jornal, eles também têm um bom conjunto de materiais sobre literacia mediática. E pronto, e depois tem exemplos nos relatórios que o ISCTE já escreveu, o Media Lab do ISCTE, Inês e Gustavo Cardoso e outras pessoas que já escreveram sobre campanhas de desinformação políticas, campanhas de desinformação no Covid, etc. Com exemplos práticos e com... Obrigada. Eu também sou professora de inglês, por isso o inglês a mim até me dá jeito. Ótimo. Muito obrigado então ao Paulo, à Inês e à Paula ter colocado essa questão. Recordo as sugestões, First Draft News, aqui o Joaquim Albuquerque, a quem desde já agradeço, também falou de um curso, formação específica sobre fake news da plataforma Now, eu já o fiz e é muito interessante, é muito sucinto, mas muito interessante. O livro do Paulo, A Fábrica de Mentiras,
Também o Centro Nacional de Cibersegurança também presta alguma informação, algum apoio sobre essa matéria. Também aproveito para informar os professores que nos estão a acompanhar aqui do Baixo Alentejo que o nosso centro também pode prestar algum apoio nessa matéria. Nós fazemos sessões sobre fake news e combate à desinformação, ou também podemos prestar algum apoio se assim o entender. Muito bem, muito obrigado. Mais alguma questão? Quem já colocou questões pode colocar novamente. Há pessoas que ainda não colocaram questões, podem fazê-lo, estejam à vontade. Obrigado nós, António. Eu, se calhar, se entretanto ninguém coloca mais questões, se calhar colocava eu, se não se importassem. Já agora também tenho direito, acho. Vou colocar uma questão. Obviamente que esta é uma luta também dos cidadãos, na medida em que os cidadãos têm uma opção muito simples, que é, por simplesmente, não partilhar. Se têm dúvidas, não partilham. Se têm dúvidas, vão pesquisar ao Google, uma coisa tão simples quanto esta. Mas queria perguntar-vos qual é que é... Esta também é uma luta, obviamente, dos jornalistas e do jornalismo. E eu queria perguntar-vos como é que vocês acham, a Inês e Paulo, que o jornalismo está a reagir a esta magnitude deste desafio que tem a ver com as fake news. Estamos no bom caminho, estamos a conseguir lidar com isto, ainda temos margem para melhorar. Qual é que é a vossa impressão? Eu agora creio que era a vez do Paulo. Paulo, passava-lhe a palavra. Então vou ser eu o pessimista agora para começar, depois a Inês rebaterá. Eu estou bastante pessimista por uma razão. Acho que o mesmo incentivo à desinformação que as grandes plataformas produzem é também o grande incentivo à má qualidade do jornalismo, à rapidez, à viralidade, à pouca densidade das histórias e à pouca preocupação que os grandes meios de comunicação social têm demonstrado, sobretudo nos últimos 2, 3 anos, na forma como tratam informações relevantes. Faço aqui só uma pergunta retórica. Alguém aqui sabe alguma coisa sobre o que é o processo marquês nesta altura, que é provavelmente o grande acontecimento político do último século em Portugal, ou não, enfim, do último século não, mas dos últimos 40 anos. Não, ninguém sabe. Eu não sei e acompanho com alguma necessidade jornalística. E, portanto, eu creio que a forma como os jornais pensam que podem substituir as receitas anteriores que perderam de compra de exemplares por parte de leitores ou de publicidade tradicional, com a publicidade paga pela difusão online, isso foi um erro. E foi um erro que se pagou caro. Eu acho que também aqui, como na desinformação, há uma responsabilidade de cada um de nós, porque a ideia de que podemos dispensar os meios de comunicação social na forma de adquirir informação é um erro de cada cidadão. Eu ouço várias pessoas dizer jornais não me servem para nada, ou a informação é enviesada, ou é tudo mau, ou eu sou de direita e os jornais são todos de esquerda, ou vice-versa, ou eu sou de esquerda e os jornais são todos de direita. Eu já ouvi isto de várias pessoas e repetidas vezes. Pois muito bem, as críticas que as pessoas possam fazer aos meios de comunicação social serão todas justas, com certeza. O que as pessoas têm que perceber é que só conseguem melhorar esses meios de comunicação social se pagarem uma assinatura de um deles, se fizerem cartas ao diretor a queixarem-se do que não gostam, se intervierem nesse debate. De outra forma, o jornalismo vai ser cada vez mais frágil e a forma como nos informamos, por arrasto, vai ser cada vez mais insegura e mais frágil. E eu não vejo outra hipótese que não a de os jornais terem consciência, os jornais, os jornalistas, os meios de comunicação social terem consciência do que estão a fazer e do que deviam estar a fazer melhor e, ao mesmo tempo, todos nós, cidadãos, voltarmos a ter uma ligação com meios de comunicação social. Muito obrigado. Inês? Pois é, isto é uma discussão muito presente e muito importante e que temos mesmo que ter. Não é? O grande problema disto é a questão do hábito. Não? O ser humano é uma coisa fantástica, não é? Nós habituamos a uma coisa e depois para mudar é muito mais difícil. Mesmo que objetivamente toda a gente ache super justo pagar. Porquê? Porque obviamente que eu há 10 anos atrás não podia ir à banca dos jornais e pegar num diário de notícias ou no Público e vir-me embora. Não podia, não é? Mas agora vou à internet e aparece-me lá o banner e fico, mas porquê? Porquê que eles me estão a pedir? Mas eu não quero.
Pronto, e isso tem a ver com uma coisa que é, nos primórdios da internet, nós habituámos a internet ser gratuita. E se formos a pensar o próprio modelo do Facebook e do WhatsApp e de todos estes problemas que as plataformas criaram de fomentar mais utilizadores e promover a desinformação, tem a ver com o facto de o próprio modelo de negócio deles está assente na ideia de que nós temos que passar o máximo de tempo possível na plataforma e que temos que gastar dinheiro. Porque se nós pagássemos uma avença e o Facebook fosse autossuficiente, nada disto provavelmente seria necessário. E, portanto, esse eu acho que é o primeiro passo que nós temos que fazer. Agora, eu acho que nós agora já não vamos chegar a um ponto em que vamos conseguir convencer as pessoas a pagar €1 pelo Facebook e pagar €1 pelo Instagram. Eu não sei se funcionaria. Eu sempre fui adepta de... Nós antigamente sabíamos que se falássemos para o vizinho, não é? Se eu falasse para o vizinho que estava do lado da janela, eu não pagava. Mas se eu lhe ligasse, eu sei que pagava. Pronto, e havia uma taxa. E nós hoje em dia, quando nos ligamos à internet, pagamos, mas pagamos à operadora. E a operadora dá algum desse dinheiro aos sítios onde eu vou? Não. E, portanto, na realidade, as operadoras estão a receber aqui, pronto, imenso dinheiro, porque eu passo imensas horas, os meus filhos passam imensas horas a jogar e gastam o plafond todo e depois temos que pagar mais, etc. E, portanto, algum desse dinheiro tem que verter para, por exemplo, a informação de qualidade. E isso é uma coisa que já é defendida, pelo menos por nós no Media Lab há muito tempo, não é? Que é esta ideia de os próprios meios de comunicação social serem, de certa forma, ajudados, porque é insustentável, não é? E nós não podemos continuar a achar que vai haver produção de qualidade, que vai haver jornalismo de qualidade, não havendo dinheiro. Isto é simples. E, portanto, isso nós temos mesmo que inverter, e uma das formas de invertermos é as pessoas começarem a perceber que quando se ligam à internet há um custo para isso, e há um custo que todos nós temos que pagar para termos acesso a produtos de qualidade. Exatamente, é isso mesmo. Muito obrigado então, Inês e Paulo. Mais questões? As pessoas que estão aqui presentes, estejam à vontade. Temos aqui mais algumas pessoas online. Se quiserem colocar uma questão, por favor, podem levantar a mão ou abrir o microfone. Muito bem, creio que no momento não há mais questões. Eu, se calhar, tínhamos aqui uma questão da Elizabeth. A Elizabeth, pode abrir o microfone, por favor? Estão a ouvir-me? Sim, perfeitamente. Ok. Eu perguntava, a nível europeu, focando-nos mais na parte europeia, o que é que está a ser feito? Tem noção daquilo que está a ser feito em termos legislativos para tentar contrariar estas tendências de desinformação e de disseminação de fake news e afins? Muito obrigado, Elizabeth. Passava então a palavra, já não me lembro se era a Inês ou o Paulo, se esteja à vontade. Bem, Inês, faça a favor. Sim, serei mesmo eu, porque depois desta pergunta, infelizmente, vou ter mesmo que me ausentar, tenho uma reunião já a seguir. Bom, Elizabeth, existem 2 projetos europeus neste momento, um deles é o Digital Services Act e o outro é outro que eu não me estou a lembrar do nome agora, mas há 2, que têm a ver com o combate à desinformação. Existem também uma série de projetos de financiamento. Eu deixava, no entanto, o alerta que uma das coisas que eu disse aqui na apresentação que fiz, que era um dos mitos da desinformação, é a ideia da intenção, a ideia de que existe sempre um interesse de desinformar, existe a vontade de desinformar, e isso é uma coisa que, infelizmente, ficou um pouco... Foi sendo passada esta ideia, que neste momento encontra-se na legislação europeia sobre a desinformação, e é uma coisa que eu pessoalmente, e junto de alguns think tanks e ONGs europeias, estou a tentar ver se consigo que eles repensem, porque coloca-nos uma série de problemas. Eu não sei se existe alguém na audiência que seja jurista, ou advogado, ou juiz, ou magistrado, mas de facto coloca-nos aqui um problema bastante difícil, que é uma pessoa que de facto acredita que as vacinas são algo maléfico, não poderá, por exemplo, neste caso, sofrer qualquer tipo de sanção, não é? E mesmo uma pessoa que tenha uma intenção económica, não é? Que queira, por exemplo, ou um partido político que queira, de certa forma, fazer acusações infundadas sobre outro candidato, como é que se prova a intenção, não é? Como é que se prova que a pessoa tinha a intenção de enganar? E a partir do momento em que assentamos a definição nesse conceito, estamos a criar um problema para depois, em termos de ónus da prova e de conseguir provar que se tratou de desinformação,
temos que provar a intenção e isso é muito difícil de fazer. E, portanto, com esse pensamento vou-vos deixar, lamentavelmente, mas tenho mesmo que ir. Muito obrigada pelo convite. Tenho a certeza que o Paulo também terá coisas interessantes para dizer aqui sobre a questão europeia e qualquer coisa podem-me sempre contactar. Eu vou deixar aqui no chat o meu Twitter. Podem-me sempre mandar uma mensagem pelo Twitter ou procurar pelo meu perfil no Isqueté, onde também tem o meu e-mail. Tá bom? Muito obrigada, sim? Muito obrigado, nós, Adeus, Inês. obrigada, Tudo boa bom. tarde. Muito obrigado, nós. Muito bem, então, se calhar também estendi a questão ao Paulo, faça favor. Vamos me falar mais um bocadinho, Paulo, se assim importa. Além do Digital Services Act, que é o que se destina mais a esta questão dos conteúdos e da informação propriamente dita e da desinformação, há o Digital Markets Act, que tem a ver com a regulação da própria, dos monopólios das plataformas, etc. E são as duas iniciativas legislativas mais importantes da Comissão, que passaram no Parlamento Europeu, mas entraram agora naquele limbo, que me desculparão a crítica muito feroz que eu tenho a fazer, no limbo que é a discussão no Conselho. Essa discussão no Conselho é feita à porta fechada, em que os Estados-membros usam uma regra de segredo diplomático para, enfim, legislar. É um processo legislativo pouco transparente, na minha opinião, e vou-vos dizer como é que posso fundamentar a minha opinião, porque nós quisemos saber, de facto, no Investigate Europe, que Estados é que estavam a levantar que tipo de questões e de que tipo de problemas sobre estas duas matérias que tinham sido já consensuais na Comissão e maioritárias, largamente maioritárias, no Parlamento Europeu. E recebemos uma resposta por escrito do Secretariado do Conselho dizendo-nos que não podiam partilhar connosco nenhum tipo de informação sobre a discussão nos grupos de trabalho do Conselho, porque isso abria a porta a que houvesse lobby das plataformas sobre os Estados-membros. Eu acho que é uma posição simpática de tão ingênua, porque se nós não antecipamos desde já que o lobby do Google e do Facebook é gigantesco sobre todos os Estados-membros, estamos a viver um conto de fadas, não é? Portanto, se o Conselho acha que só com a revelação do andamento dos trabalhos no Conselho sobre este assunto vai originar uma campanha de lobby de empresas que, recordo-vos, o líder do lobby do Facebook na Europa é Nick Clegg, que foi vice-primeiro-ministro do governo do Reino Unido, em coligação com James Cameron, há pouco tempo. Portanto, estamos a falar de alguém que conhece todos os líderes europeus e que pode falar com eles por telemóvel quando quiser. E no Facebook era um antigo colaborador de John Kerry nos Estados Unidos, do Google, peço desculpa, o representante do Google para esta área na Europa é um antigo colaborador de John Kerry nos Estados Unidos. Portanto, estamos a falar de duas empresas que contrataram políticos muito bem colocados para fazer lobbying na União Europeia. E eu considero incompreensível esta forma de legislação. Eu respeito bastante a forma como, sobretudo, a Comissão tentou trabalhar este assunto até no passado. O ex-comissário Julian King, que tinha parte desta pasta com a comissária Jourova no mandato anterior, era uma pessoa que tinha um discurso bastante convicto sobre a necessidade de controlar a propagação de contas falsas, sobre a necessidade de regular conteúdos, etc., mas cuja ação estava sempre limitada pelo medo, compreensível medo, que os governantes, e sobretudo os governantes dos Estados-membros, têm de passar aquela ideia orwelliana de que estão a criar um Ministério da Verdade, ou que estão a impedir a livre circulação de ideias, etc. E, portanto, foi sempre neste medo que a União Europeia deixou adiar a resolução de alguns destes problemas que nós já identificámos e que já falámos aqui, que muita gente já identificou. Isso aconteceu nos últimos 5 anos. O único consenso possível era criar mecanismos de defesa contra a desinformação russa, mas, como a Inês disse logo no início, esta ideia de que isto é tudo uma orquestração geopolítica é uma ideia que cai com a experiência. O problema da desinformação não é haver um grupo de pessoas num país qualquer a fazer desinformação para outro. O grande problema da desinformação é quando ela atinge
uma parte substancial da opinião pública de um determinado Estado-membro da própria comunidade. E por isso eu estou muito curioso para saber como é que o Conselho vai matizar o Digital Services Act e o Digital Markets Act que a Comissão propôs e o Parlamento aprovou, porque muito provavelmente vamos sair dali com uma legislação muito mais reduzida e muito menos impactante como podia ser. Muito bem, Paulo. Muito obrigado pela sua resposta. Já estamos quase com 1 hora de conversa, é mais ou menos o tempo que queríamos fazer, mas se ainda puderem colocar mais uma questão ou duas, que o Paulo não se importará de despender mais um bocadinho do seu tempo, se me permite. Não sei se mais alguém quer dar alguma questão. João, faça favor. Muito simples. Eu, como caí aqui de paraquedas, assim dizendo, gostava de saber um pouco mais do vosso trabalho e de que forma é que posso aceder mais a este tema, que é bastante importante, e também participar um pouco mais neste tipo de atividades. Muito obrigado. Eu não sei, João, refere-se às atividades do centro do Europe Direct ou do que o Paulo faz no Investigate Europe, é isso? Pode ser os dois, podem ser os dois. Quanto mais informação, melhor. Podem ser os dois. Tudo bem. Eu não sei, o João está ligado de onde? De Lisboa, olá. De Lisboa, muito bem. Então, nós somos já agora, Paulo, se me permite, eu só vou fazer uma exposição então, muito breve. Nós somos um centro de informação europeia. Existem 15 centros Europe Direct a nível nacional, sendo que existe um que abrange a área metropolitana de Lisboa, que fica localizado em Palmela, mas abrange toda a área metropolitana de Lisboa. Portanto, terá de procurar o Europe Direct da área metropolitana de Lisboa, que fica na Adretos, em Palmela. E basicamente o que os centros de informação fazem é disseminar informação sobre determinadas áreas de intervenção, informação europeia. Portanto, nós recebemos muita informação europeia diariamente, selecionamos aquela que é mais importante para a nossa área de intervenção e disseminamos essa informação. Também um dos trabalhos que fazemos mais é exatamente o que estamos a fazer aqui, sessões públicas podem ser online ou presenciais, sobre diversos temas de índole europeia, pode ir desde o Erasmus até a política agrícola comum, passando por este tema, e sendo que nós costumamos temos feito ultimamente muitas sessões relacionadas com esta temática das fake news e do combate à desinformação. Portanto, de forma muito sucinta, é isso que nós fazemos, sendo que eu assim aconselho a contactar o Europe Direct da sua área de residência, João, está bem? Podemos só deixar o link, por favor. Eu não tenho aqui o link consigo, mas nós ficamos com o seu e-mail, depois nós enviamos, está bem? Pode ser? Muito bem, vou deixar então, muito bem. Okay, obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela iniciativa também. Ora, essa, obrigado nós pela sua presença, obrigado. Paulo, faça favor. Eu já pus ali o link do Investigate Europe, do caso o João queira verificar. Nós somos um grupo de jornalistas europeus, nós fomos criados na altura da crise financeira, portanto da crise do euro, chamada crise do euro, quando constatámos que estávamos cada um a escrever sobre esse assunto nos seus países e com isso não estávamos capazes de contar a história toda, porque a história não era portuguesa, nem alemã, nem grega, nem irlandesa, era de todos ao mesmo tempo. Como muitos destes assuntos, a desinformação não é um assunto português, nem é um assunto alemão, nem é um assunto irlandês, é um assunto de todos ao mesmo tempo. Portanto, o que nós quisemos fazer com o Investigate Europe foi criar um contexto em que todos trabalhamos ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e depois cada um publica nos seus meios de comunicação social nacionais. Nós agora publicamos no Público, já publicamos também no Diário de Notícias, no passado. Publicamos no Público agora e o último trabalho que fizemos foi sobre, o último dos últimos foi sobre vacinas, foi sobre uma história sobre o preço, a negociação europeia para o preço das vacinas, em que as farmacêuticas conseguiram, ou duas farmacêuticas conseguiram aumentar muito esse valor do custo unitário de cada vacina e o último trabalho foi sobre a forma como algumas multinacionais de lares de idosos estavam a dominar o panorama europeu, sobretudo empresas francesas, e como é que isso teve também impacto durante os tempos Covid, etc., nas taxas de infecção neste tipo de lares, etc. Portanto, mas os nossos temas vão variando, já fizemos um trabalho grande sobre desinformação e se vir lá no site que eu lhe indiquei, tem lá todos os trabalhos que nós publicamos sobre desinformação. Muito bem, muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, João, pela sua questão.
No chat já colocaram informação, obrigado Elizabeth, sobre o Eurodirect da área metropolitana de Lisboa. Eu também coloquei o site com links para todos os centros Eurodirect a nível nacional. Não sei se há mais alguma questão. Se não houver mais... Paula, força. Esta questão já é uma questão que eu me coloco há muito tempo, agora não na qualidade de professora, mas pronto, como cidadã. Eu gosto muito de quando tenho uma notícia ir confrontar com outros sites dos quais eu tenho confiança, que têm alguma credibilidade, sei lá, o Global Research News e uma série de outros que eu utilizo para fazer o confronto. E às vezes questiono-me um bocado, e não percebo nada de jornalismo, se calhar vou dizer aqui vou fazer uma pergunta estúpida, mas tenho esta dúvida. O papel das agências de notícias no meio disto, porque eu dá-me a sensação que as agências de notícias é tudo muito o mainstream, não fazem, não sei se é o que é imediato, o que é rápido, como a Reuters, a Luz, etc., que são agências nacionais, públicas. Que papel é que elas podem ter neste âmbito do combate à desinformação e de abrir portas a outras perspectivas e de fazer aqui algum contraditório que não seja sempre só alinhadinho? Muito bem, muito obrigado, Paulo. Paulo? As agências de notícias são, enfim, o tronco comum que é usado pela maioria dos jornais para construir a informação que depois dão, porque as agências de notícias têm uma capacidade de chegar a todos, infinitamente todos, as fontes, os acontecimentos, etc., que os jornais, por terem redações mais pequenas, não conseguem, não é? Portanto, numa campanha eleitoral, a agência de Lusa tem que acompanhar todos os candidatos, não é? Todos os partidos que se candidatam. Um jornal provavelmente não vai conseguir fazer isso, porque teria de dispensar quase metade da redação para fazer essa campanha, e portanto utiliza muito a agência. E portanto a agência, sendo essa base informativa, tem um papel muito importante na desinformação. Agora, nós todos sabemos que, enfim, a agência Lusa não é completamente pública, não é? Portanto, tem uma maioria de capital público, mas também tem parceiros privados, como o Grupo Impresa, o Grupo Global Média, o Grupo Cofina, etc., e tem constrangimentos orçamentais muito fortes. Enfim, como todas as empresas públicas, a agência Lusa não pode contratar um jornalista sem autorização do Ministério das Finanças, por exemplo, e portanto isso também condiciona muito o trabalho. A agência Lusa fez um site só sobre desinformação há 2 anos, creio eu, lançou também de combate às fake news, em que entrevistou uma série de pessoas, em que fez uma série de trabalhos sobre o assunto e que procurou dar uma resposta a isso. E, portanto, creio que a agência Lusa está convictamente interessada em trabalhar nesta área. Não tem, provavelmente, a facilidade de o fazer como desejaria, porque, enfim, as condições de que dispõe não são as ótimas, mas tem feito um trabalho nesta área. Muito obrigado, Paulo. Bem, não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. O João já está esclarecidíssimo. Não sei se mais alguma questão. Bem, eu então só me resta agradecer à Inês Rosa, já não está aqui, a estender um agradecimento muito especial ao Paulo Pena. Espero que possamos repetir a experiência, de preferência presencialmente, já seria um ótimo sinal. O Mercel terá todo o gosto e Baixo Alentejo terão todo o gosto em recebê-los. O nosso muito obrigado também a todos aqueles que se inscreverem, que estão aqui connosco. Muito obrigado pela vossa paciência. Convido-vos então a acompanhar o resto da nossa Feira Virtual de Cidadania Europeia na nossa página de Facebook, que durará até ao final do dia de hoje. Muito obrigado a todos por este bocadinho e saudações europeias. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado, foi um prazer. Muito obrigado.